mais um Literatos. Nesse vídeo nós vamos ter mais um tema, a verdade sobre. Vocês, como já podem ver, nós temos aqui 2 boxes do novo comentário Bican, que foi traduzido há alguns anos, ou está sendo traduzido aos boxes. Eles lançam esses comentários, mesmo que sejam individuais. Alguns livros, eles são colocados juntos, como por exemplo, 1º, 2º e 3º João, mas eles são lançados em boxes. Nós sabemos que nós temos aí, quem acompanha o mundo da literatura bíblica, sabe que nós temos uma edição bem condensada da CPAD, eu particularmente não conheço, e chegou ao Brasil por meio da editora Central Gospel na propaganda de que é o maior comentário de versículos e capítulos da Bíblia do mundo, certo? Antes a gente precisa observar que ser o maior não necessariamente significa ser o melhor, certo? Por outro lado, a gente tem que entender que existem outros comentários que são individuais, que têm uma exegese mais exaustiva e não necessariamente fazem parte de uma coleção. Então você pode comprar um comentário individual que não faça parte de uma coleção e ainda assim ele pode ser melhor trabalhado do que aquele que se chama o maior comentário do mundo, certo? E a questão de falar da verdade sobre este material, eu vou criar alguns critérios de limitação de falar a verdade. Primeiro porque eu não li ele completo. E não por acaso eu apresento aqui pelo menos só 2 boxes, certo? Então, para você ler, para você fazer um review e falar tudo aquilo que seria supostamente a verdade, teria que ter lido pelo menos grande parte, o que não foi o que eu fiz, certo? Mas eu me arrisco em dizer a minha opinião, apesar de ter lido um ou outro livro dessa coleção, e apresentar algumas características do qual eu detectei e porque eu acho ser bom ou ser ruim, ou qual seria a minha classificação desses comentários, certo? Primeiro a gente tem que entender que apesar das promoções que a editora Central Gospel e muitas vezes outras editoras que também vendem, ou sites que vendem qualquer livro, ele pode até ser mais barato do que a editora, ainda assim são livros caros. Entende? Por quê? Porque eles colocam um box, suponhamos, que contém 4, 6 livros, às vezes entre 300 e 400 reais. Dependendo do box, às vezes você tem um box, aquele primeiro box que tem um livro de Apocalipse, que tem, se eu não me engano, 6 livros, eles chegam em torno de 400 reais. E só para abrir uma aspas aqui, esse primeiro box se esgotou e a editora colocou no mercado novamente em torno de 400 reais. Entendeu? Então, quando a gente pensa que existem comentários bíblicos que ele completo chega a ser 400 reais, logo se pensa de que colocar um box em que tem 4 livros é um valor bem caro. Daí você me pergunta, olha, veja bem, mas você pode ter comentários individuais, onde 4 comentários, por exemplo, 5 comentários podem ser em torno desse valor, né? Então, assim, primeiro, a minha resposta sobre essa questão é o seguinte. Eu acho, na minha opinião, que a estratégia da editora
de colocar em boxes ou apresentá-lo e vendê-los em boxes é um marketing que é um tipo de estratégia que traz mais dificuldades para a editora. Por quê? Porque se você simplesmente coloca valores individuais e vende ele individualmente, você pode colocar valores menores, suponhamos, gera menos impacto você pegar um livro e vender por R$70, R$60, até R$80 individualmente, do que você criar um box com 6 livros e você vendê-lo a R$400. Então, para quem está comprando, às vezes surgiria menos impacto você, na soma desses 6 livros, dá até mais de R$400 do que você apresentá-lo, os 6 livros, com este valor. Então, até em termos de marketing, isso causa uma aversão ao consumidor que vai adquirir, certo? Com isso, eu não quero dizer que ainda assim não seja caro, certo? Porque talvez, com essa minha fala, nas entrelinhas, alguém fale, não, você que sua fala já está se contradizendo. Mas não é a questão. Eu só quis exemplificar como os livros, eles são caros. Segundo, pessoal, a gente tem que pensar que as capas desses livros, eles são capa mole. Então, eles têm uma capa molinha, que são de livros comuns. Entendeu? Você coloca um box de livros, 200, 300, R$400, e você não tem o trabalho de colocar uma capa dura de cada um deles. Certo? Outra questão é que esse papel é aquele papel amarelado. Talvez para muitos falem da questão da visão, que tem a questão da visão, da reciclagem e tal. Mas, às vezes, esse papel, para o consumidor, pelo menos para mim, ele, às vezes, causa um impacto muito mais negativo do que com o papel branco. Certo? Uma coisa positiva que eu posso apresentar é aqui, ó. Ele é um comentário que tem um tamanho interessante e que torna as letras também interessantes, do tamanho confortável para ler. Esse é um ponto positivo. Mas um outro ponto negativo é quando a gente pega, por exemplo, aqui, ó, os comentários de Josué e de Juízes, que são livros da Bíblia que apresentam mais de 20 capítulos. Você tem um comentário, por exemplo, esse de Juízes, você tem um comentário de 200 páginas. Como é que você vai comentar um livro de Juízes que tem vários capítulos e você apresenta um livro de 200 páginas? Às vezes um comentário de uma carta de Paulo, tem comentários da Vida Nova, que a carta de Efésios, que é 6 capítulos, tem um comentário de 1000 páginas. E como é que você vai apresentar um livro de Juízes que você tem um comentário tão pequeno? Então, você vai duvidar da exaustão e do trabalho que o autor comentou, se dedicou para comentar esse livro. Você tem aqui, ó, Josué, 344 páginas. É um pouco maior, mas ainda assim, eu acredito, no meu ver, que ainda é pequeno para um livro de tantos capítulos. Por outro lado, você vai pegar aqui, ó, o Novo Testamento, Gálatas. Olha a diferença. Você tem aqui, ó, 470 páginas, num livro que é bem menor que o de Juízes e de Josué. Talvez alguém faça uma objeção do seguinte: não, o livro de Gálatas tem muito mais questões a se resolver ou dificuldades para expor do que o livro de Josué ou de Juízes. Mas, ao meu ver, eu não concordo. Como eu já disse, existem comentários no mercado que tem muitas páginas, apesar de comentar um livro
que é pequeno, entendeu? Então, você apresenta essas dificuldades. Esses 2 boxes que eu adquiri a partir de uma oportunidade que eu achei no Mercado Livre, que eu encontrei eles em torno de R$200. Então, se você pensar que eu paguei em torno de R$50 por cada comentário, é um valor, mesmo que não seja dos melhores, é um valor interessante. Às vezes você tem um comentário aí, você vai comprar um comentário de Calvino, você vai pagar em torno de 50, 60, 70 reais em um comentário de Calvino. E aqui eu adquiri por R$200 cada um, uma promoção que apresentou no Mercado Livre. Em alguns momentos eu encontrei alguns boxes em torno de 250, 300, boxes que vinham com 4 livros. Mas o que acontece? Quais os problemas? Capa mole, o papel, esse papel mais amarelado, um comentário que não é tão exaustivo e, acima de tudo, o preço. O preço que é um preço, em muitos casos, salgados. Agora eu estava pesquisando no site da editora e em alguns outros sites, a média de valor de cada box é entre 300 e 400 reais. Às vezes você vai pegar um box que tem 2 livros a 200 reais. Quando você vai em comentários da editora Vida Nova, dessa coleção que elas lançaram de comentário exegético, você encontra, às vezes, por R$80 um comentário em capa dura. E comentários com já uma tradição no mundo teológico. Entendeu? Então, você vai pegar assim, talvez alguém me pergunte, não, mas tem aquele comentário de D.A. Carson da Shed, que é R$100, um box R$200. Mas primeiro, você está falando de D.A. Carson, você está falando de comentários que são muito mais famosos, populares, que são basilares para você estudar teologia, entendeu? E até a apresentação, o design desses comentários da Shed são muito mais chamativos, o colorido é diferente, o material impresso leva um cuidado muito melhor. Entendeu? Então essa é a comparação que a gente tem que fazer. Mas quando a gente vai falar do conteúdo, o conteúdo ele mistura uma parte exegética com expositiva. E esses comentários eles têm uma tradição que é de comentadores arminianos. Entendeu? Então você que tem uma visão reformada, calvinista, e interessa adquirir, já vai sabendo que esses comentários estão nessas linhas teológicas. Então, qual seria o meu veredito com relação a esses comentários? Dado que, apesar de fazer muito mais críticas do que elogios, eu acabei adquirindo. Então, assim, eu adquiri esses comentários. No entanto, eu só recomendo para você se você é uma pessoa que tem dinheiro e que, mesmo que não tenha tanto dinheiro assim, que ache uma promoção muito interessante. Porque já foram lançados em torno de 9 a 10 boxes. E se você colocar no papel e for pensar o quanto que se gastou para adquirir no total desses boxes, vai ser um valor extremamente caro. Entendeu? Agora, o que acontece? Comentário bíblico nunca é demais. Por quê? Porque sempre existe alguma questão que não foi fechada, você às vezes não encontra a resposta de um comentário e você encontra de outro. Por isso que eu sempre faço questão em ter vários comentários bíblicos. Mas a gente sabe também que a realidade do Brasil e da própria igreja, a não ser que você seja um teólogo de formação, não exige que você tenha uma profundidade teológica tão grande, a não ser que seja o seu próprio desenvolvimento pessoal, o seu próprio interesse pessoal. Porque a grande parte das coisas que você vai estudar e se aprofundar, você não vai levar para o púlpito. A não ser que seja uma dúvida
crucial e pertinente para o contexto de igreja. Entendeu? Então você tem um contexto ali, você tem uma coisa que é determinante do contexto de igreja e na doutrina que você acredita. Então, faz-se necessário você se aprofundar para você compreender e aplicar aquilo ali na sua vida cotidiana. Mas se for simplesmente para o seu estudo pessoal, você pode querer adquirir, mas eu não acredito ser tão necessário. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Estamos em outras plataformas. Compartilhe, comente, curtam. Tem o nosso Pix para doações e até a próxima.